Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Meu desejo nessa manhã é que o Senhor lhes abençoe a todos, que o Senhor lhes encha da sua graça e lhe conceda proteção e providência sobre a sua vida. Sem tomar muito tempo, eu quero ler um versículo aqui em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13 que diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Capítulo 13 de Filipenses e capítulo 4 de Filipenses e o versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Meus amados irmãos, se tem um versículo na Bíblia que é muito difícil de contextualizar em nossas vidas, ou seja, difícil da gente pôr em prática e atualizar esse versículo em nossa vida, é o versículo que está no capítulo 4, o 11. Essa pequena leitura do capítulo 4 de Filipenses e o versículo 13, e o versículo 11 ao 13, é como que um contraste, irmão, porque o 13 é tão bonito que o versículo 13 a gente vê em todo lugar, em cartaz de rua, em ônibus, em carros, em empresas, em farmácias, em supermercados, nas camisas das pessoas. Em todo lugar a gente vê esse versículo. E ele é um versículo que foge muito do contexto de salvação, porque o macumbeiro usa, o ímpio usa, o político usa, o corrupto usa, o crente usa. Todo mundo usa este versículo 13. Em compensação, aí você vai para o versículo 11 e encontra uma das grandes dificuldades para a gente aplicar em nossas vidas. Toda essa passagem bíblica, do versículo 11 ao versículo 13, é difícil da gente compreender. Porque o 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, olha o que a Bíblia diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Meus irmãos, quando um ser humano chega nesse estado, chega no nível em que se menciona o versículo 12, o homem chegar numa estrutura e em um autodomínio de si tão tremendo como essa maestria que fala o apóstolo Paulo aqui, saber ser abatido. Imagina você saber ser abatido e também saber ter abundância. Interessante é que no versículo 11 ele diz: eu já aprendi. Ele já se tornou, ele já foi adestrado, foi capacitado, foi versado em se contentar com aquilo que ele tem. É por isso que quando você ler o versículo 11, aí você pula para o versículo 13, quando diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é um abismo entre um e outro. Porque no versículo 11, sem você contextualizar do versículo 13, aliás, do versículo 10 em diante, você isola o 13, você parece que está tendo uma vara mágica, que você toca em alguma coisa e acontece. Ou aquele Deus, aquele ser da mitologia, o Midas, o rei Midas, que o que ele tocava virava ouro. Então, quando você vê esse versículo, parece, ai, que romantismo bonito, né, irmãos?
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso tudo aos irmãos que estão carentes de alguma coisa, de alguma bênção, de alguma promessa, das coisas até que ele nem está analisando como é que ele está diante de Deus. Mas basta citar este versículo, se enche de fé, de alegria e de gozo, dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É por essa razão que tem muitas pessoas chateadas, enfermas e desenganadas, não digo por enfermidade, desenganadas e também até decepcionadas com Jesus e com a igreja, porque vem com essa surrealidade do versículo 13 dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, quando na verdade a sua própria vida não condiz com tudo isso. Não sei se os irmãos já ouviram falar daqueles rapazes lá da Coreia, que ouvindo aquela passagem que Pedro andou no mar, disseram, se Pedro fez, nós vamos fazer melhor que Pedro. E saíram e disseram esse versículo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí pegaram o barco, de manhã cedo se meteram no barco e foram para o alto mar. Quando estavam no alto mar, aqueles rapazes começaram a desejar caminhar pelo mar. E depois de muitos dias, encontraram seus corpos inchados, muitos quilômetros do lugar onde eles embarcaram. Mas eles foram nessa ideia de que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não está dando este versículo para dar um sentimento de capitalismo e de possessividade aos irmãos. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que a gente pode ter as coisas, ter uma visão materialista de a gente poder conseguir as coisas assim com facilidade, porque Cristo nos fortalece. O que Paulo está mostrando aqui é que ele, na sua impotência de ter as coisas innecessárias para a sua vida, ele diz, é Jesus que me fortalece para eu me contentar com as coisas que tenho. Porque às vezes quando a gente não tem um contentamento naquilo que a gente tem, a gente ambiciona, se a gente adoece, a gente tem estresse, a gente tem ansiedade, tem uma série de enfermidades porque não alcançou aquilo que a gente anela ter. Quando na verdade não foi produzido pelo Espírito Santo tal necessidade da gente conseguir as coisas. Porque a Bíblia diz que Jesus dizendo uma vez, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará o seu Espírito Santo se a gente pedir a Ele. A melhor coisa que um ser humano pode receber de Deus é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem ajuda-nos em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir. Então, quando o Espírito Santo nos ajuda, a gente sabe seletivamente pedir aquilo que o Espírito Santo nos inspirou para pedir e, logicamente, espiritualmente alcançar-nos, porque não foi projetado logicamente, racionalmente, instintivamente, humanamente, não, foi projetado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí é que nós temos as coisas. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está dizendo, eu posso passar pelo momento da adversidade, da prova, da luta, da tribulação, da angústia, da escassez, da necessidade, porque Cristo me fortalece. Eu posso todas as coisas padecer a ter abundância, ter riqueza, ter prosperidade, ter dinheiro, ter tudo, ter muitos amigos, estar passando o período melhor da vida, porque Cristo me fortalece. Nesses dois extremos, tem crente que não aguenta passar por necessidade, cai na fé, enfraquece, entristece, se desanima, porque está passando por tristeza e abatimento. Porém, por outro lado, tem crente que não aguenta receber uma bençãozinha no Senhor, que já abandona, se tem um carro novo, já vai para o shopping, não vem mais para a igreja, não faz a obra do Senhor, quer logo desfrutar das bênçãos. É essa imaturidade e falta de autodomínio que tem. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está falando neste âmbito. Que o Senhor lhes abençoe, lhe dê um dia abençoado neste sábado. Amém? Amado e bendito Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa confortar, alegrar, Senhor, e trabalhar na vida deste teu servo, Senhor, tua serva. Possa ser que ele tenha amanhecido cheio de dores, de angústia, de tristeza, Senhor. Fortalece, Deus. Fortalece, Senhor, e ajuda em nome de Jesus. Pai amado, ajuda todos esses que estaremos hoje à tarde, Senhor,
na evangelização, pregando a tua palavra, Senhor, promovendo o crescimento do teu reino, Senhor. A igreja militante, a igreja que caminha, a igreja que se move, uma igreja cinética, Senhor, em nome de Jesus. Induz, persuade, Senhor, e convoca todos os teus servos, Pai, para esta obra. Te dou graças, em nome de Jesus. Amém.